Pessoal, em nome de Cristo Jesus, eu deixo aqui meu abraço a todos os meus amigos, irmãos, a paz do Senhor. Este povo que tem parado um pouquinho, aos meus amigos que têm ouvido o meu canal, que têm observado as mensagens que entregamos através da pessoa de Jesus Cristo. E neste momento eu quero, junto com você, poder lermos uma palavra a respeito da vida de Jesus Cristo aos escritores em Hebreus. Segundo a palavra, ao relator deste livro, ele nos traz uma palavra íntima aos nossos corações. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, dias em que a situação tem ficado muito complexa a respeito da nossa vida espiritual, como também da nossa vida material. Nesse exato momento, existem pessoas, famílias, passando por dificuldades, problemas, tanto financeiro como na vida espiritual, na vida materialmente. Mas, meu irmão, meu amigo, em Cristo Jesus, a Bíblia nos relata aqui, o escritor em Hebreus, ele nos relata sobre a vida de Jesus Cristo, referindo-se a nós mesmos e referindo-se ao padrão da nossa vida espiritual com Cristo. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, esse versículo que eu quero trazer a você, meu irmão, meu amigo, que tem nos dado o privilégio de assistir nossos vídeos, de dar oportunidade aí para que possamos levar essa palavra ao homem sem Deus, às pessoas entristecidas, à família que está passando por dificuldade neste exato momento, em questão dessa situação que tem acontecido no nosso país, em países vizinhos. Mas se você olhar para Jesus, você vai conseguir passar por essa dificuldade. Eu quero ler esse versículo para você. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 2, que diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas, e assentou-se à destra do trono de Deus. Meus irmãos, concernente esta palavra, o escritor em Hebreus, ele fala sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre o gozo que lhe estava proposto a Jesus Cristo. Ele rejeitou as afrontas, ele esqueceu a situação que ele viveu, que ele estava vivendo ali naquele momento de perseguição, e colocou a sua vida em questão de morte da cruz. E o mesmo escritor em Hebreus, ele chega a relatar que em relação de estarmos bem com Jesus Cristo, é uma questão de finalidade, é uma questão de privilégio, de honra sobre o nosso Senhor Jesus. Quando o escritor ele chegou a dizer, eu posso frisar esta mensagem, este versículo, e posso te dizer, neste exato momento que você está enfrentando essa tribulação, esses problemas sobre a tua vida, o escritor chega a dizer em questão da tua vida espiritual e a tua vida material, olhando para Jesus. Se nós nos colocarmos assim, olharmos em direção a Jesus, olharmos em direção ao nosso Salvador, o qual que estava proposto todo gozo, estava proposto ali toda honra ao lado do Pai. E quando Jesus se depara com uma situação de morte de cruz, ele fez isso por mim e por você. Mas o escritor, ele chega a relatar a nossa vida a respeito com Cristo. Se você, meu irmão,
se eu que falo com você neste momento, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, olharmos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, se nós em pessoa, meu irmão, fitarmos, olharmos verdadeiramente para Jesus e esquecer do problema que está ao nosso redor, que está acontecendo nesses dias difíceis, nós podemos ver que se nós estamos com Jesus, nada nos acompanhará em questão de pragas, doenças, tribulações, momentos em que passamos, mas Ele é o nosso refúgio, como disse o salmista Davi no Salmo de número 91. E mais, o salmista Davi também chegou a relatar no livro de Salmos, de número 91, versículo 10, que praga alguma chegará à tua tenda, porque o nosso Jesus, o nosso Deus, Ele estará diante da tua presença, te livrando de todos os males, te livrando das perseguições, de doenças contaminosas, de doenças infectuosas, no qual hoje a mídia, ela faz desse problema que está acontecendo uma bola de neve. E ao estourar esta bola, começa a salpicar em muitas pessoas. Então cria uma confusão tão grande que as pessoas ficam atribuladas com a questão que está enfrentando. Mas o que eu quero te dizer, o que o Espírito de Deus quer trazer para você neste momento, é que se você olhar para Jesus, meu irmão, autor e consumador da tua fé, o qual pelo gozo que ele estava proposto, ele suportou a cruz, ele rejeitou afrontas e assentou à destra do trono de Deus. Da mesma forma que Jesus enfrentou as tribulações, Ele te dá a oportunidade, o livramento certo e correto, para que você possa também passar por cima dessas tribulações, desses problemas que assolam a nossa vida todos os dias. Por mais, meu irmão, que as tribulações estejam dentro do teu lar, dentro da tua família, Ele vai fazer com que você se levante em meio à tribulação e passe por cima dessa tribulação, desse problema que tem afligido a tua vida, que tem deixado o teu sossego. Mas Deus, Ele é o nosso refúgio, como disse o salmista Davi. Então, o escritor em Hebreus, ele chega a te aconselhar, chega a nos aconselhar desta forma: olha para Jesus, independente da situação que você está enfrentando. Se você está no leito, olha para Jesus. Se você está enfermo, olha para Jesus. Se você está sem condição financeira, olha para Jesus, que certamente Deus vai suprir a tua necessidade, seja ela qual for. O escritor em Hebreus, ele nos identifica a questão da vida espiritual diretamente com o nosso Salvador. E ali, diante da presença de Deus, nós estaremos seguros. O versículo 1 do número de Salmo de 91, ele chega a dizer, o salmista, entusiasmado ali, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, ele chega a relatar que Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então, acalma o teu coração, para um pouquinho em relação ao Espírito de Deus e vê se você colocar a tua vida espiritual nas mãos de Deus, a tua vida da tua família, dos teus amigos, sobre a mão de Deus, sobre o altar de Deus, certamente Ele fará algo por tua vida. Seja o problema que for,
seja lá qual for esse problema, a situação, Ele vai fazer com que você passe sobre o mar em seco. E por mais que você venha passar no meio do fogo, dano algum acontecerá sobre a tua vida. A gente vê a mensagem ali de Isaías no capítulo 20, 26, versículo 26. Ao relato de Isaías, a Bíblia menciona que chegaria o dia que nós, como cristão em Cristo Jesus, moradores desse mundo terreno, ia ser convidado a entrar à sua casa e fechar suas portas e esperar até que a ira passasse. De uma outra forma, meu irmão, a humanidade tem afrontado tanto a Deus, tem afrontado tanto o Filho do Criador, o nosso Salvador Jesus, tem afrontado de uma tal forma que até mesmo agora, neste exato momento em que o nosso país está enfrentando esse contágio, e nesse momento as pessoas param para pensar, outras param para orar, mas ainda existe pessoas que não tá nem aí, que continuam afrontando Jesus da mesma forma, continuam afrontando o dono da criação, continuam afrontando o dono da nossa vida, o Criador desta humanidade. Sem medir as consequências, a humanidade, ela está de uma forma tão desrespeitosa que ela não para perceber que Deus, Ele pode sim se levantar do seu lugar para castigar os moradores da terra. Como disse o profeta Isaías, que chegaria o dia de Deus se levantar para castigar os moradores da terra. É hora essa de você pedir perdão, de te humilhar perante a mão de Deus, como disse Tiago. Te humilha perante a mão de Deus e ao seu tempo você será exaltado. Fique com Deus.